gente, tudo bem? Meu nome é Day Lopes, esse é o Crime com Café. Gente, por favor, me ajude com a sua inscrição, com o seu like, com o seu comentário. É muito importante para o crescimento do canal, para fazer com que os vídeos subam todas as semanas. Eu estou me divertindo muito, está sendo muito divertido fazer os vídeos, mas eu preciso da ajuda de vocês. Essa semana vamos falar sobre um crime nacional, um crime que abalou toda a sociedade brasileira, é o crime da Fera da Penha. Qual é o crime da Fera da Penha? O crime é da Neide Maia Lopes. A Neide é uma menina de 21 anos. Ela nasceu no dia. Acho que ela tinha 21 anos. Ela nasceu no dia 17 de dezembro de 1938. Neide é uma menina do Rio de Janeiro. A Neide era uma menina, uma personagem peculiar. A Neide era uma menina muito à frente do seu tempo, no sentido de trabalhar, ela já tinha uma posição interessante no trabalho dela, ela era uma menina um pouco fechada, ela ela escrevia muito nos diários dela, fala que algumas pessoas falam, né, nos jornais, conta da época, que ela tinha depressão, que ela era muito fechada, a Neide fumava muito, ela era uma mulher muito alta, ela tinha um nariz grande, e falavam para ela que ela nunca iria casar. Não entendo, por isso eu não achei. Achei a Neide uma mulher bonita, sabe? Mas falavam que ela não ia casar. E a Neide, ela era muito reclusa, sabe? E ela. Vou tomar meu café, gente, começa a falar na minha garganta seca. E ela lia muito contos policiais, revistas investigativas sobre contos policiais, ela lia muitos crônicas de Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É, e assim ela foi seguindo. A Neide fazia as viagens dela todo dia ao trabalho de trem. E nessas viagens de trem, ela conheceu o Antônio. O Antônio era um homem casado, ele era casado com a Nilza, tinha duas filhas, uma delas era a Taninha, e ela e ele foi flertando, começou a flertar com a Neide no caminho. Obviamente, ele não falou para a Neide que ele era um homem casado. Gente, se hoje em dia já é meio punk ser amante, imagino que nos anos 60 devia ser uma situação muito mais complicada ser amante, né? E obviamente ele não falou para Neide que ele era um homem casado. E ele começou a flertar com a Neide. A Neide se deixou envolver, pelo que se diz, né? Pelo que a gente leu nos jornais, e claro que a gente viu. Esse caso é bem interessante, porque tem um filme que retrata ele e retrata muito bem, que é O Lobo Atrás da Porta. É um filme muito legal, eu acredito que tem na Netflix, que é com a Leandra Leal. É um filme muito bom, vale a pena você assistir, se você tem interesse pelo caso. E ele retrata muito bem o que aconteceu. Mas voltando. O Antônio era um homem que trabalhava no setor público, ele era motorista, aí ele começa a se envolver com a Neide, e aí eles começam a ter um caso, e ela vai se apaixonando, ela se envolve com ele, e eles começam a ter um caso. E as coisas vão acontecendo. E até que um dia ela tá percebendo que a pessoal do trem, né? Porque, gente, quem já viajou de trem? Eu já viajei muito de trem quando eu trabalhava em São Paulo. Você acaba criando uma relação com as pessoas do trem, porque todo dia você pega naquele mesmo horário, as pessoas começam a observar, sabe? E um senhor de meia idade, ele questiona para ela, fala, olha, você está tendo um caso? Você está tendo alguma coisa com o Antônio? E ela fala, não, ele é meu amigo. E esse senhor fala para ela, olha, você é muito nova, eu tenho uma filha da sua idade, mas presta atenção, o Antônio não é uma boa pessoa. O Antônio é casado. E aquilo desperta uma coisa na cabeça da Neide. E ela fica meio tipo, será, né? E ela começa a seguir ele. E ela realmente descobre que ele é casado. Só que ela não confronta ele. Ela tem a ideia de um dia passar um trote para a casa dele, descobre o telefone da casa dele, passa um trote, descobre que a esposa dele se chama Nilza, descobre o endereço. Gente, essas informações a gente não tem muito exatamente de como ela fez. A gente sabe que ela conseguiu fazer essas coisas, mas não tem exatamente como ela fez tudo isso.
Tem alguns jornais da época que vai contando que essas coisas aconteceram, mas a gente não tem exatamente como ela fez tudo isso. E aí ela vai e vai até a casa do Antônio e chega para Nilza e fala que ela também se chama Nilza e que elas são amigas numa época de escola e ela começa a se passar por Nilza também. E a Nilza acha estranho, mas ok, né? Fala, tudo bem. Ela fala, eu sou a Nilza da época da escola, a gente estudava junto, lembra, tal. A Nilza falou, não me lembro, mas você quer entrar, tomar um café? E as duas começam. E aí, a Neide, se passando por Nilza, fica amiga da Nilza. Então agora eu vou chamar de Neide, vocês já sabem o que aconteceu. E ela começa a frequentar a casa do Antônio e fica próxima da Nilza e próxima das filhas do Antônio, e muito próxima da Taninha e da filha mais nova dele. E ela fica muito próxima e começa a frequentar. E um dia ela pergunta para a Nilza, ela fala, como é que é o seu casamento com o Antônio e tal? E a Nilza fala, olha, é um casamento normal, eu amo muito meu marido, a gente tem problemas como todos os casais. E ela fala, o que que o Antônio mais gosta na vida de vocês? E ela fala, olha, o que ele mais ama é a Taninha. E a Neide fica com aquilo na cabeça. E o Antônio começa, e ele nem desconfia, né? E o Antônio começa a se afastar dela. Como ela era mais uma na vida dele, gente. Ele era casado, tinha a família dele, ela era mais uma namoradinha que ele tinha ali nas viagens de trem dele, do ida e volta para o trabalho. Né? Com certeza ele já teve outras e teria outras depois dela também. Né? O perfil, que era o perfil dele. E ela se apaixonou. E só que a Neide descobre que está grávida do Antônio. E ela vai falar para ele. E ele fala que não pode ter esse filho, que não pode ter esse filho, e se afasta. Aí a Neide continua frequentando a casa do Antônio e da Nilza, quando o Antônio não está em casa, obviamente. E as coisas vão acontecendo. E aí um dia o Antônio volta, né? Tipo, começa a se aproximar de novo da Neide, fala para ela, eu vou levar na casa de um amigo, um cara muito legal, já que você não conhece muitos meus amigos. Ela, inocente, né? Tipo, fica feliz, tal. E ele vai e leva ela conta que ela toma alguma coisa, fica um pouco tonta e alguma coisa acontece. Provavelmente um aborto. E ela volta para casa, fica 2 dias de cama, perde o bebê, tem um sangramento, né? Aconteceu alguma coisa ali. E, e aí ela já fica. E ele some. E ele volta a aparecer um mês depois, já querendo saber, falando para ela, aí a criança. E ela fala para ele, eu perdi a criança. Só que, obviamente, ele já tinha feito tudo de caso pensado. Só que aí ela já estava com um plano muito maquiavélico na cabeça dela. E nesse período que ela está frequentando a casa da Nilza e do Antônio e tudo, ela se aproximou muito da Taninha. Então, ela levava brinquedos para Taninha, ela se aproximou da criança. Aí nisso ela ia muito na casa de uma amiga dela também, que morava perto de Matadouro, na Penha. E, e ela foi se aproximando. E aí ela vai e compra uma arma. E aí ela tem a ideia. E aí um dia ela simplesmente coloca na cabeça dela, ela liga na escola, se passando pela Nilza, e fala para a diretora da escola: Olha, eu sou a Nilza, a mãe da Taninha, a menina que chupa chupeta. Eu não vou poder buscar ela, eu tô muito gripada e vai uma vizinha minha buscar ela, tá? Você pode entregar. A diretora não reconhece a voz e fala: tudo bem, pode vir buscar. Ela fala: vai um pouco mais cedo, porque ela não vai poder passar aí mais tarde, tal, então você pode entregar. E aí a Neide vai, passa na escola e pega a menina. Ela pega a menina e sai com a menina. A Nilza, em seguida, deu a hora do lanche, ela vai vai levar o lanche para a menina, e a diretora falou: Ué, mas você acabou de me ligar
falando que era para entregar a neném para outra, para sua vizinha. E a Nilza se desespera, fala, né? Tipo, como assim você entregou minha filha? Eu não liguei. E a diretora fala, né? Mas peraí, você ligou sim. E começa todo um desespero. Enquanto isso, a Nilza vai com a diretora para uma delegacia lá no Rio de Janeiro, falar sobre o sequestro da Taninha. Nesse momento, o jornalista Saulo Gomes cobria muitos dos casos policiais que estavam acontecendo no Rio de Janeiro, e aí ele já começa a cobrir esse caso, e começam a procurar a Taninha. Em paralelo a isso, a polícia já procurando a menina, a Neide pega a menina, vai para o apartamento dessa amiga dela lá na Penha, que era próximo desse matadouro, que era essa amiga que ela já frequentava. Ela chega na casa dessa amiga, fala que é filha de, fala que a amiga fala quem é essa criança, tal. Ela fala, é filha de uma colega, de uma conhecida. Aí ela fala, nossa, mas ela começa a cortar o cabelo da menina com uma tesoura. A amiga dela fala, nossa, mas o que que você tá fazendo, mãe? Essa menina vai brigar com você. Ela fala, não, ela que pediu. Aí a amiga fala pra ela, ó, vocês vão comer aqui? Eu não fiz comida para todo mundo. Aí ela fala, não, não precisa, a gente vai sair. Ela sai com a menina, ela vai para passa num bar, compra, dá água para a menina, compra um pirulito, compra um galão de um copo, um tubo de álcool, e ela tá com a arma na bolsa. Ela leva a menina até o matadouro. Chegando no matadouro, ela dá um tiro na cabeça da menina e ateia fogo. Quando ela ateia fogo, esse matador era um matador legal. Então tinha veterinários, tinha funcionários, tinha muita gente. E as pessoas logo, tipo, falam, que é isso, né? Ouvem o tiro, logo vê fogo e vão ver o que acontece e vê que é o corpo de uma criança. E, em contrapartida, a família da Taninha, a Nilza, o Antônio, estão procurando a menina. E o Saulo Gomes está ali na cobertura procurando a Taninha. E o Antônio liga para o Saulo e ele já se toca. Aí ele fala, liga para o Saulo e fala: Olha, eu sei quem pegou minha filha. Foi a Neide. Mas ela é uma namoradinha minha, ela tá um pouco chateada. Não, com certeza ela não vai fazer nada demais com a menina. Ela só tá triste porque eu tô me afastando dela, tal. Não, não vai acontecer nada demais. E eles vão e ele dá o endereço dela para a polícia. Isso ela já voltou para casa, só que nisso a polícia já encontra o corpo da Taninha, porque o pessoal do matadouro chama a polícia. E aí eles encontram o corpo da Taninha e vão atrás da Neide. E aí eles prendem ela, levam ela e começam a conversar com ela, e aí falam que encontraram o corpo da menina e pedem para ela confessar. E ela fala que não vai confessar. E ela fica em pé lá, eles tiram o cigarro dela, ela era uma fumante compulsiva, fumava mais de 2 maços de cigarro por dia, e deixa ela de pé, no frio, com sede, e começa a falar que ela vai confessar, para ela confessar tudo, e ela fala que não, não fala nada, e aí o Saulo Gomes começa a falar que vai conversar com ela, e o Saulo Gomes começa a conversar com ela, fazendo aquela cobertura, e todo mundo. Gente, o rádio naquela época era como se fosse os nossos celulares hoje, sabe? Todo mundo estava ouvindo ali aquela cobertura, toda aquela insanidade. E até que ela se cansa um pouco daquilo e ela fala: matei. Matei mesmo, e só não matei a família inteira porque não tive tempo. E imagina, tipo, confessar numa live do YouTube, sabe? Uma coisa foi bombástica nos anos 60. Foi uma coisa muito louca. E E foi aquela comoção, foi uma loucura. E ela confessou, e a Neide foi para julgamento, foi conhecida como a Fera da Penha. Eu vi um documentário
Falam que foi um caso que teve muita comoção, assim, as crianças depois disso iam para a rua e as famílias falavam, olha, cuidado, não vai brincar na rua, cuidado com a Fera da Penha, e tal. Criou, tipo, ela virou o bicho-papão da época, sabe? E ela foi julgada, condenada, ela foi sentenciada a 33 anos de cadeia, ela cumpriu 15 anos, ela teve um comportamento exemplar na cadeia, ela teve. Ela viveu uma vida muito reclusa, ela ficou sempre muito reclusa. Depois desses 15 anos, ela voltou para o Rio de Janeiro, viveu a vida toda muito reclusa lá no Rio de Janeiro. A Nilza e o Antônio nunca se separaram, continuaram casados. A Nilza, obviamente, perdoou o Antônio. A Taninha se tornou uma espécie de santa, né? As pessoas vão até o túmulo da Taninha e pedem graças e pedem bênçãos para ela. E é isso, sabe? Dá para saber exatamente o que aconteceu com a Neide. A Neide viveu no Rio de Janeiro até 2023. Ela morreu aos 84 anos em 2023, no ano passado. Muito reclusa, ela só andava ela só ficava com a TV, ela ficava o dia inteiro dentro do apartamento, ela era vista muito pouco, ela saía para comprar cigarros e voltava muito pouco. E foi isso. Esse é o caso da Fera da Penha. Assista o filme, O Lobo Atrás da Porta, é muito bom, vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Não se esqueçam, se inscrevam, curtam, compartilhem, para a gente ter mais casos aqui toda semana. Fui!